Seleção brasileira. Esse é o nome que atravessa gerações e pulsa na história do futebol. De Pelé a Romário, de Ronaldo a Ronaldinho, de Kaká a Neymar. O Brasil nunca foi apenas uma seleção, é muito mais que isso. É identidade, é religião, é legado. Mas, desde aquele fatídico 7-1 contra a Alemanha, o país do futebol tenta, a cada passo, reescrever a própria narrativa. Talentos surgiram, vitórias apareceram, mas a verdade é que os corações não foram conquistados da mesma forma que no passado glorioso. E agora? Chegamos a uma nova era, uma geração jovem, cheia de energia, técnica, eletricidade, mas também marcada pela inconsistência, pela vulnerabilidade e pelo peso da pressão. Só que, com a chegada de Carlo Ancelotti, talvez a seleção tenha encontrado o comandante capaz de colocar a casa em ordem. Então, fica a grande questão. Será que esse Brasil tem mesmo o que precisa para recuperar a glória perdida? Vamos mergulhar nessa análise. E olha, o que vem pela frente vai surpreender, tá? Então se inscreve aí para não perder os próximos capítulos, porque o elenco atual tá abarrotado de poder ofensivo. Só a lista de atacantes divulgada por Ancelotti já é suficiente para tirar o sono de qualquer defesa do planeta. Estevão, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha, João Pedro, o debutante Caio Jorge. É praticamente um arsenal de velocidade, improviso e talento puro. Vinícius Júnior, por exemplo, que não foi convocado dessa vez, sob o comando de Ancelotti no Real Madrid, virou um dos jogadores mais letais do mundo. 149 participações em gols em 198 partidas, mas na seleção o cenário é outro. Apenas 6 gols em 39 jogos. Mesmo assim, Ancelotti chegou prometendo que o Vini, que brilha na Espanha, logo vai aparecer também vestindo a amarelinha. E quem sabe, finalmente, estejamos diante do início da verdadeira era Vini no Brasil. Rodrigo, outro que ficou fora da lista, é mais um diamante lapidado por Ancelotti. Mais de 200 jogos no clube, 68 gols, 46 assistências e aquele momento inesquecível. Os 2 gols relâmpago contra o Manchester City na semifinal da Champions de 2022. Pela seleção, o brilho ainda não apareceu com força, mas com Ancelotti no comando, a sensação é de que a grande explosão internacional de Rodrigo é apenas questão de tempo. E tem também o Rafinha, que, sem muito alarde, virou um dos atacantes mais consistentes do Brasil. Já são 34 gols e 22 assistências pelo Barça, além de 4 gols e 1 assistência nas eliminatórias. Ele chega em alta, no momento certo, e até entrou nas discussões do vídeo sobre o Bola de Ouro 2025 que fizemos aqui na semana passada. Ancelotti pode aproveitar isso e usá-lo como uma peça-chave de um ataque sem centroavante fixo, algo que aumenta ainda mais a imprevisibilidade do time. Outro caso interessante é o de Matheus Cunha. Sob orientação de Ancelotti, ele se reinventou, atuando como um falso 9 e com liberdade para recuar. Entregou 17 gols e 6 assistências nessa temporada. Sua versatilidade e dedicação dão ao Brasil uma peça importante para fazer a transição entre meio e ataque. Mas aí vem a grande lacuna. Quem será o centroavante? A lendária camisa 9, já vestida por monstros como Romário, Ronaldo e Adriano, hoje está sem dono. E Richarlison, apesar de convocado, não vive grande fase. Gabriel Jesus nunca conseguiu convencer muito nesse papel. E Endrick, por mais promissor que seja, ainda é muito jovem para carregar sozinho esse fardo tão pesado. Com Richarlison sendo praticamente o único centroavante na concepção da palavra, na convocação de Ancelotti, o cenário aponta para um ataque mais fluido, baseado em movimentação e troca constante de posições. Não é novidade para Carlo. Ele já conquistou a Champions League sem depender de um camisa 9 clássico, apostando na velocidade e no talento de Vini e Rodrigo. Agora, adicionando o Rafinha nesse trio, o ataque ganha ainda mais imprevisibilidade, deixando qualquer defesa em alerta. Mas, se o ataque inspira confiança, o meio-campo levanta preocupações sérias. Falta uma estrutura clara. Lucas Paquetá se movimenta de uma maneira que às vezes confunde a definição de sua posição. Bruno Guimarães às vezes recua além da conta. E Casemiro, embora seja um líder nato e continue sendo combativo, já não tem a mesma explosão física de antes. Isso escancara um problema. O Brasil não tem hoje um camisa 10 clássico, aquele cérebro criativo capaz de costurar o jogo. E é aí que entra Neymar.
Se o maior artilheiro da história da seleção conseguisse manter saudável e assumir esse papel central, atuando como um verdadeiro número 10, o Brasil pode reencontrar a faísca criativa que conecta meio e ataque. Afinal, sua visão de jogo, sua técnica refinada e o instinto de criação simplesmente não tem paralelo. A questão para ele é: se manter saudável ainda é possível? Na defesa, a situação é diferente. Aqui, a seleção tem profundidade e nomes de peso. Marquinhos, Gabriel Magalhães e ainda os não convocados, Éder Militão e Brenner. A defesa tem uma base sólida, com força e disciplina. O problema mesmo continua sendo as laterais. Danilo e Renan Lodge, ambos de fora da lista, dessa vez carregam experiência, sim, mas não oferecem aquele impacto ofensivo que um dia Cafu, Roberto Carlos e Marcelo davam. Isso acaba transferindo uma pressão enorme para os pontas. O Brasil perdeu a magia que já teve com Cafu e Roberto Carlos, e depois com Daniel Alves e Marcelo. E Ancelotti até testou alternativas como Carlos Augusto, Wesley França e Alexandro, mas até agora parece que ele ainda busca a fórmula ideal, o equilíbrio perfeito. No gol, por outro lado, temos na lista o Alisson e o Ederson entre os melhores do mundo. Dois baitas goleiros da Premier League, só que o Ederson não foi convocado dessa vez. E ainda o Pepe deixou ele no banco na derrota do City contra o Tottenham por 2-0. Não deixa de ser um fato curioso. Fato é que essa segurança na meta é um dos pilares da seleção. No papel, o elenco brasileiro é fortíssimo, talvez até exageradamente recheado. Mas o futebol não se ganha apenas com talento individual. É preciso coesão, identidade e, acima de tudo, um treinador capaz de dar a clareza. E essa é justamente a missão que Ancelotti tem pela frente. A verdade é que sua era na seleção começou sob pressão. Pouco antes de assumir, o Brasil sofreu uma derrota histórica para a Argentina, algo simplesmente impensável para o torcedor brasileiro. Para piorar, sua estreia terminou em um empate sem gols. Mas foi no segundo jogo que tudo mudou. O Brasil venceu, garantiu uma vitória crucial. Não foi só o primeiro triunfo de Ancelotti no comando, mas também um resultado que selou a vaga na próxima Copa do Mundo. E aquilo não foi apenas um jogo, foi o combustível para reacender a crença. Desde o primeiro dia, Ancelotti deixou clara sua missão: vencer tudo o que estiver pela frente. Diferente de técnicos recentes que oscilaram entre estilos e ideias, o italiano sabe exatamente o que quer. Ele acredita que no futebol de seleções, mais do que estética, o que realmente faz a diferença é a organização tática e a força mental de um time. Ancelotti não é homem de firula. Ele não busca espetáculo vazio. Se houver brilho, será sempre a serviço da funcionalidade. Por isso, prepare-se para ver o Brasil alternando entre o 4-3-3, o 4-4-2 e o 4-2-3-1, dependendo do momento do jogo. Essa seleção não está sendo moldada para entreter, está sendo moldada para vencer. E Carleto sabe exatamente como administrar egos, como unir um elenco e como extrair resultados sob pressão. Ele não apenas entende os jogadores brasileiros, ele cresce com eles. E o diferencial é que ele já conhece profundamente nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison e Endrick. Esse elo entre treinador e jogador é essencial e Carlo já construiu isso no Real Madrid. Agora, traz essa mesma conexão para dentro da seleção, porque o Brasil não joga só futebol, o Brasil respira futebol. E nesse momento, o ar tá denso, carregado de expectativa. Afinal, desde 2002, a pressão tem pesado demais sobre a amarelinha. Em 2006, uma seleção recheada de galácticos, como Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká, não conseguiu lidar com as expectativas. Em 2010, o pragmatismo de Dunga ficou pelo caminho. 2014, uma tragédia nacional. Deixa pra lá, né? 2018, Neymar tentou carregar, mas não foi suficiente. E em 2022, mesmo com uma equipe mais organizada, a eliminação nos pênaltis para a Croácia do Modric trouxe mais frustração. Foram 2 décadas seguidas de decepções que desgastaram a confiança dos torcedores. Ancelotti sabe que reconstruir essa confiança e reacender a paixão é tão importante quanto arrumar a tática. Ele já falou publicamente que precisa da torcida ao lado, porque ele entende, quando o torcedor compra a ideia, o Brasil se torna praticamente impossível
imparável. Essa missão não é só sobre erguer troféus, é sobre cicatrizar feridas, devolver a identidade e reacender a alegria no coração do povo. Hoje, o Brasil está na beira de algo grandioso. Com as 5 estrelas no peito e uma geração nova de talentos de classe mundial, Ancelotti chegou para finalizar a obra. Ele trouxe o mapa, o projeto, a visão para transformar essa seleção de promessa em potência. 5 estrelas no peito, camisa pesada, e você ainda não tem a sua. Corre lá na Crack Shop, nossa loja oficial, e garante já a sua. O link está no primeiro comentário fixado. Porque o país inteiro, meu amigo, minha amiga, clama por redenção. E talvez seja agora. Talvez estejamos prestes a viver o início de uma nova era de ouro no futebol brasileiro. Se essa análise fez você enxergar o Brasil de outro jeito, imagina quantos amigos seus vão se surpreender também. Então deixa o like e compartilha com eles aí. Só quem sabe, aquela beleza que encantou o mundo esteja prestes a voltar. Agora, se você acha que já viu o estádio grande, se prepara. Na Copa de 2026, os Estados Unidos vão mostrar arenas que parecem de outro planeta. Quer descobrir qual levou o título de número 1? Tá tudo no vídeo aí do lado.